Minha mãe, ela sempre frequentou a Igreja Universal, né? Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro dela indo para a igreja, fizesse sol, fizesse chuva, estivesse bem ou não estivesse, ela sempre teve esse compromisso. Só que isso sempre foi pra gente uma cultura, uma tradição. A minha mãe tinha a tradição de vir à igreja e a gente acompanhava ela. E aí eu queria ver como que era a vida lá fora, né? Será que todo mundo vive desse jeito? Não parece, né? Então eu quero ver como que as pessoas vivem lá fora, o que que eles curtem, o que que eles gostam. E começou a nascer esse interesse por conhecer, né, as festas, as baladas, começar a me envolver com pessoas, né? E foi aí que eu comecei. Eu tinha que criar um perfil, um personagem para caber naquele espaço e fazer parte daquele grupo de pessoas. E isso começou a causar em mim uma baixa autoestima, uma depreciação terrível. Eu não gostava de mim, de jeito nenhum, tinha vergonha de mim. Comecei a viver trancado no meu quarto, luz apagada. Eu passava o dia assim. Então, assim, partindo de um ponto de vista bem racional, eu percebia, olha só, a minha mãe, ela vai e volta para a igreja há muitos anos. E do tempo que eu acompanhei ela lá, eu via que muitas pessoas faziam as mesmas coisas, né? Eu não via no semblante daquelas pessoas a tristeza, a insatisfação com a própria vida que eu tinha. Então, eu me vi diante de um dilema racional, né? Ou essas pessoas são muito, desculpa até o palavreado, muito burras, né? Ou são ali muito ignorantes, ou realmente alguma coisa muito especial, muito diferente acontece ali. E isso me gerou uma curiosidade. Eu falei, não, eu quero descobrir o que que tem aqui. Então tudo que aquele pastor falava, tudo que era dito lá dentro, eu falei, eu vou fazer. Eu comecei a querer conhecer mais a Deus, né? Aquelas reuniões que eu ia participando, o que era dito no altar sempre trazia essa ideia. Olha, existe um Deus. Olha, ele se importa com você. Ele pode fazer isso, aquilo, outro. Ele pode mudar a sua vida. E aquilo para mim parecia muito importante, porque o meu problema ele era justamente interior. E eu tinha clareza que se o meu interior ele fosse resolvido, todo o resto ele ia ter uma saída. Então eu não tive dificuldade de aceitar o que era dito, eu não tive dificuldade de tentar o que estava sendo proposto, porque eu queria ver uma saída realmente, uma solução. Eu lembro que um livro que ele foi muito importante para mim foi o Nos Passos de Jesus. A ideia que ele trazia, né, era totalmente alinhada com o que o altar já vinha me falando há algum tempo. Só que ele dava um passo a passo, um beabá da fé. O que que acontece primeiro, o que que acontece depois, o que que eu deveria, com o que eu deveria me preocupar, até que eu cheguei num capítulo que falava sobre o Espírito Santo. Quando eu tomei consciência do que era o Espírito Santo e na caminhada que eu já estava indo, eu falei, eu preciso disso para ontem. E foi então que eu comecei a buscar e aí eu recebi o Espírito Santo. Esse dia foi o mais especial da minha vida, com certeza. Quem me olhava de fora já percebia que eu já não era mais a mesma pessoa. Mas a partir daquele momento, quem convivia comigo percebia que a minha natureza tinha ficado diferente. Eu passei a ter paz, eu passei a ter uma segurança muito grande, eu passei a ter força. O Espírito Santo ele passou a ser um companheiro constante na minha vida. E isso foi me guiando adiante, né? Eu passei a poder ajudar outras pessoas, né? Porque o que eu tinha, ele transbordava. Eu me sentia tão bem, né, que eu conseguia, enfim, passar aquilo para outras pessoas que não estivessem naquela situação naquele momento. O meu casamento, ele é um casamento muito feliz, é um casamento onde a gente tem companheirismo, onde a gente tem amizade, onde a gente um apoia o outro. Os meus familiares, eles veem Deus na minha vida, na minha casa. Tudo que eu vim a empreender depois
Deus colocou sempre a mão. E acima de todas as coisas, eu tenho a certeza da minha salvação. Então, isso me dá muita tranquilidade. Eu vivo a minha vida leve, eu vivo a minha vida tranquila. Eu tenho plena convicção que Ele é comigo e essa certeza me basta.